Ok? Olá, bem-vindos a uma live de saúde mental do Instituto Óleo da Maçã, Clínica Social Jung Brasil, Grupo dos Jungianos de Brasília, né, e entidades afiliadas. E hoje a gente vai discutir um dos temas que para nós é muito caro, é muito importante, né? Nós estamos aqui no mês de novembro, iniciando o mês de novembro, e nós vamos falar sobre, né, as pessoas que tentam, né, que têm ideação suicida, que tentam suicídio, e o que a gente pode fazer, porque para nós que estamos na área de saúde mental, é natural a gente, quem está na ativa, saber que perto do final de ano, né, as tentativas aumentam consideravelmente. Né? Então, tem vários fatores aí que acabam somando psiquicamente o cansaço do fim de ano, né? Aquele período de revisão de valores, né? Onde a pessoa, bom menino ganha presente, né? E o mau menino não ganha. Eu falo que o período entre Natal e Ano Novo é um período de crises psíquicas, de revisão de valores, né? Lamentavelmente a gente sabe que é um dos períodos de maior incidência, né, de pessoas que entram em crise psíquica, né? E para conversar com a gente hoje, nós temos a honra aqui, um dos maiores estudiosos do Brasil hoje, na área da suicidologia, o professor, né, Marcelo Tavares, que é da UNB, professor doutor. Bem-vindo, professor. Uma honra ter o senhor conosco aqui, né, nessa data. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Né? É, bom, eu imagino que a ideia é que eu faça uma abertura, né, do tema, como eu Sim, entendo que é uma abordagem um pouco mais conversacional, né, onde a gente sim. pode trocar ideias. Eu vou apresentar algumas, né? E principalmente assim, entendendo que esse tema ele é um tema específico, particular, né? As pessoas não é assim, não é uma característica que se espera que a gente encontre esse tipo de relato que a gente entenderia como um pensamento suicida, um comportamento suicida em todo mundo, né? Então, acho que o primeiro aspecto é entender que se trata de uma experiência que não é da maioria, embora acho importante dizer que é comum. Tá? E, aí, e aí é preciso colocar isso em perspectiva, né? Porque a morte ela está presente, né? Se você for imaginar, uma criança lá com 4 anos de idade já possivelmente, muito mais cedo do que nós imaginamos, já tem uma concepção do que é morte. Né? E é curioso porque eu vejo as crianças, professor, brincando com isso, né? Tá, você vê que às vezes ela pega um bonequinho que ela brinca lá, ela faz o enterro do bonequinho, né? A criança tem um trabalho simbólico e lúdico com relação à morte, até para tentar elaborar o que aconteceu quando a gente fala, ó, vou virar uma estrelinha, né? A gente percebe que a criança com 5, 6, 4, 5, 6 anos de idade, ela vai fazendo do jeito dela uma certa elaboração disso, né, professor? É verdade e até um certo ponto é natural e às vezes até necessário. Né? E a criança observa a morte em vários outros contextos. Ela não é só quando alguma coisa acontece perto dela. Mas, por exemplo, observar que um bichinho morreu, ou foi brincar com a borboletinha ou né, com alguma coisa e morreu. Ou tem um pet em casa ou na família, ou do coleguinha dele na escola. Né? Então, as crianças elas absorvem a vida muito mais experiencialmente do que a gente imagina. Ela está atenta às coisas que estão acontecendo.
E, de fato, elas precisam simbolizar isso. Né? E o brincar é a forma mais, talvez, né, top, se pudermos dizer assim, né? O Winnicott que trouxe essa ideia para a gente, da importância do brincar, né? Ele tem até um livro com esse nome, Brincar é a Realidade, né? Onde ele explora exatamente esse conceito do lugar do jogo, né? Da simbolização, né? Da brincadeira como simbolização, como um aspecto absolutamente fundamental nesse processo de internalização de concepções ou conceitos que são psicológicos. Né? Então, Professor, eu queria fazer uma inferência aqui, questionando até um dos aspectos que a gente vem observando crescentes na clínica, né? Nós estamos lidando hoje com jovens adultos muito embotados, né? Não tem sido raro a gente perceber uma juventude que se automutila, que se corta, com maior tendência a buscar comportamentos de risco, comportamentos violentos, né? Então, questão que a gente vem percebendo, inclusive também quando a gente vai fazer uma anamnese com esses jovens, né, mais detalhada e mais apurada, a gente percebe de fato, inclusive, uma ponte dentro disso que a gente começou a falar, né, que é uma juventude que não tem brincado, né, que não tem lúdico, não tem interação com outras pessoas. esse lúdico com outras pessoas é realmente fundamental. E você vê hoje, eu percebi isso há bem umas 2 décadas atrás, já acontecia, do tipo, o castigo era vá para o seu quarto. Né? E o curioso é que o jovem, hoje, ele tem tudo no quarto dele que ele precisa para excluir o mundo, que é, ou excluir as relações interpessoais, que é a internet, o computador, então ele vai para o joguinho, né? De tal forma que ele está, a vida dele está circunscrita a um universo muito pequeno, com muito pouca possibilidade de simbolização. E todos esses, tanto a internet, né, hoje a gente sabe que é devastador. A pesquisa que estuda a influência da internet na psiquismo do jovem, isso desde os milênios aí, né, quer dizer, final da década de 90 e nas 2 primeiras décadas desta, deste século, né, vamos dizer assim, nós já temos jovens que foram dessa geração que hoje já são adultos. Né? Então, nós já temos um corpo de pesquisa suficiente para saber o tipo de dano causado por esse tipo de perspectiva, em que o mundo da pessoa fica circunscrito a um espaço onde a possibilidade de simbolização é muito pequena. Por exemplo, a questão da gratificação imediata no clique. Né? Então, hoje já tem demonstração, do ponto de vista neuropsicológico, que isso reforça a dopamina, o centro, quando a pessoa fica vendo ali, né, passando de mensagem em mensagem, clicando compulsivamente, né, ela, na mídia social, cada clique desse é uma injeção de dopamina no centro dopaminérgico, que é o mesmo centro do cérebro que, olha só, que governa droga adição, a gratificação imediata da droga, e governa também a compulsão, que é você entrar naquele ato repetitivo. Agora, o que a internet quer? A internet ganha, o lucro da internet é por clique, cada clique que você dá. Então, a internet cria todo aquele mecanismo de fazer uma leitura de quem é essa pessoa, e a internet hoje sabe quem está assistindo, certo? E sabe pelas expressões, por aquilo que ela olha, né? Quer dizer, o computador sabe, se eu olho para a direita ou para a esquerda, o computador sabe o que eu estou olhando. Ele sabe exatamente o que na tela eu estou vendo.
né? E pelos meus interesses, ele começa a servir conteúdo que ele sabe que vai gerar o meu clique. Então, a mídia social tudo na internet é feito para produzir maior número de cliques. E isso gera um comportamento mais compulsivo. Agora, esse espaço, esse mundo, ele é um mundo que não permite a simbolização. É simples estímulo-resposta, estímulo-resposta. Não tem elaboração interna. E não tem tempo de elaboração interna, que é necessário para o jogo e para o processo de simbolização. E isso está documentado em pesquisas internacionais, com os efeitos do uso, né? Não é só o uso, se usa ou não usa, mas da intensidade de uso, número de horas gastas na internet, né? E o resultado disso no psiquismo desse jovem. E esse jovem que, quanto mais cedo ele começa a usar a internet, e com a quantidade de tempo usando a internet, computador, nesse mundo, né, vamos dizer, e a gente percebendo o resultado do tipo de dano que tem depois. Então, esses comportamentos de risco todos, só para fechar, tá, Jorge? Esses comportamentos de risco todos estão associados a comportamentos. Quer dizer, os comportamentos de risco estão associados à intensidade, frequência e precocidade do uso desses meios, dessas mídias sociais, da própria internet, jogos. E é curioso, professor, porque a gente vai percebendo também na clínica um crescimento, ao mesmo tempo que aumenta o uso, né, das redes aí, a gente está falando um pouco dessa, foi catalogado agora, né, aparecendo o CID-11, né, o DSM-5 também está falando da game disorder, né, que acho que não é restrita só a games, embora tenha essa titulação de game disorder, né, a gente vê que todo o trabalho de rede compulsivo, ele perpassa pela mesma situação, mas é muito interessante que ao mesmo tempo que de um lado tem uma certa compulsão e um vício, os outros campos da vida vão ficando totalmente desalinhados. Não tem sido raro a gente encontrar jovens com insônia, dormindo mal, porque fica muito tempo na rede, o empobrecimento de relacionamentos afetivos. E o que mais assusta, professor, pelo menos eu que atuo bastante na área clínica, né, a gente aqui na gestão do trabalho, aqui na clínica social, né, quando a gente faz de novo a anamnese com um jovem, você percebe, cadê seus amigos? Ah, não tem. Você saiu no final de semana, né? Porque você vai percebendo que a pessoa está fora da vida. Né? A gente saia para bagunçar, fugia de casa, roubava carro do pai, ia para boate escondido, tinha certa traquinagem da rebeldia de ser adolescente, mas você percebia um mecanismo de eros, você tinha uma pulsão de vida. Né? Hoje você vê o jovem... Essa restrição do jovem, vamos dizer, se você... Vamos fazer uma metáfora meio... Né, você vai... Para você, de uma certa forma, tem uma expressão no inglês que é segure seus cavalos. Quando alguém está, vamos dizer, com um impulso à flor da pele. Né? Usando essa metáfora, pegando essa expressão popular, quando você tem alguém que tem já essa força, tá certo? É difícil você, usando a metáfora, domá-la. Né? Mas se você pega um filhotinho, né, um cavalinho, né, e você, com ele cedo lá, você já coloca um cabresto e uma carga, fica muito fácil você dominar aquilo, você moldar aquele desenvolvimento. E o que acontece hoje? Os pais estão inseguros, a própria escola está insegura, e toda a educação na nossa cultura hoje em dia está dirigida para isso, para conformar a pessoa a esse espaço de interação. E nós vemos hoje, inclusive, a discussão, nesse sentido que você está apontando,
o que é o projeto da Google. Se vocês tiverem o Google Classroom, né, que é a sala de aula da Google, qual é o projeto deles? Que todo garoto de 2 anos de idade tenha um tablet na escola. Então, eles estão dirigindo para oferecer conteúdo para a escola, porque isso também barateia o custo da escola. Porque qual é o maior custo da escola? É o professor. Né? Não é livro, não é papel. Né? Não é nem o espaço físico, porque geralmente o espaço físico é delas, das escolas. Né? Então você ocupar, digamos, você domar, eu vou usar aí mesmo a expressão, eu sei que ela é um pouco grosseira, mas eu acho que o problema é dessa ordem, é você domar a mente, né? E tornar aquela pessoa um bom consumidor, porque tudo que ela precisa fazer na vida é clicar. Essa é a visão de dominação desses grandes provedores de internet. Que todo mundo seja um clicador. Tá? Só que esquecem que você precisa ter um ser humano que funcione como ser humano. Tá? E não querem ter. É igual cigarro. Né? Quantos anos levou para a humanidade conseguir demonstrar, né? Eu digo assim, porque a humanidade já sabia que o cigarro fazia mal. Nosso maior problema em termos de uso de drogas é o álcool. E é a única droga sancionada culturalmente. Agora, quando você vai ver quanto custa para a sociedade, em termos de problemas médicos, de prejuízos para a saúde em geral, o peso do álcool é enorme, a ponto de ter pessoas especializadas na área a defender que não precisamos gastar dinheiro em saúde pública com outras drogas. Agora, a nossa sociedade tem muita dificuldade de lidar com, né, a questão de tentar criar uma cultura que limite o consumo de álcool. A mesma coisa foi com o cigarro. E tantas outras coisas que a nossa sociedade tem problema, por quê? Porque atende interesses do grande capital. Nós estamos com isso agora em relação aos grandes mídias, essas mídias sociais. Né? E o dano que isso está causando. Então, nós vemos hoje, você está falando em embotamento, mas eu vou ser mais concreto ainda, prejuízo em inteligência, níveis de inteligência. Existem estudos mostrando que o nível de inteligência da juventude está caindo, já está caindo, e já é observável. Eu vou te dar um exemplo. O estado de Oregon, nos Estados Unidos, passou uma lei que proíbe testar os seus alunos no ensino médio. Porque os alunos não estão passando, não estão dando conta de passar. E realmente isso está completamente fora do que eu pensei que ia ser a nossa conversa. Mas caminhou. Mas, professor, acaba correlacionando, porque a gente está falando que esse empobrecimento também vem gerando essa crise de saúde mental que nós estamos vendo na atualidade. Porque lá na frente, essa pessoa empobrecida, né, quando ela entrar numa crise, ela vai ter muito poucos recursos para reagir dentro das crises que são inerentes à nossa vida. Ela vai ter dificuldade de conseguir emprego, né? Vai ter dificuldade de relacionar. Né? Aí é aquela grande crise do jovem adulto, né? que são aqueles que realmente se tornam suicidas, porque eles não conseguem se ajustar ao meio. Mas o que me preocupa, Jorge, é que, até porque eu vejo isso entre colegas psicólogos, não fazendo essa crítica social.
sim. Tá? O que e principalmente a pandemia agravou isso demais. Tá? Hoje, as pessoas, vamos dizer, a pandemia supostamente acabou, né? A Covid ainda existe, mas as pessoas voltaram, vamos dizer, pelo menos formalmente, a ocupar certos espaços como as escolas e, e, e as organizações de trabalho, mas eu percebo um empobrecimento geral, social, nas relações interpessoais que existiam antes da pandemia, em termos de é, grupos de amigos, reuniões, atividades compartilhadas, tudo ficou, até essas reuniões, por exemplo, antes da pandemia, provavelmente nós estaríamos em algum auditório conversando pessoalmente. Sim, sim, sim. Como fizemos aí na Livraria Cultura durante 2 vezes, aí antes da Verdade, pandemia, né? exatamente. Mas, professor, consequentemente, eu não desatrelo uma coisa a outra, esse mesmo empobrecimento de vários campos da vida, de constituição de trabalho, de afetividade, de relacionamento interpessoal, vem junto com o aumento dos casos de suicídio. A gente percebe que tem uma ligação direta entre, logicamente, que, né, o senhor pontuou muito bem, não é todo mundo que vivencia a crise que vai tentar o suicídio, mas quando a gente faz, né, começa a atender uma pessoa que tentou, você percebe que todo esse trabalho, que seria um lastro de vida, a pessoa não se sente pertencente à comunidade, às vezes não se sente membro da família, não aprendeu a amar e ser amado, e dentro do jogo do amor ser rejeitado, né? Que é aquela questão que várias vezes a gente vê acontecendo, né? De dificuldade dele lidar com o afeto. Quando existe um contexto de socialização mais amplo, né? E as pessoas formam, e eu estou imaginando crianças mesmo, tá? Formam laços extensivamente, vamos dizer, né? Antigamente na grande família, mas poderia ser na escola. Eu lembro que, como pai, né, uma das coisas que eu e minha esposa fazíamos é procurar conhecer os pais dos coleguinhas das nossas filhas, né? E estabelecer relações com eles. E às vezes naquela coisa de, até naquela própria coisa de, tem um aniversário na casa de um, você chegar e bater um papo ou sair, mesmo que não fosse para ficar na festa de um aniversário de criança, né? Mas que você conversasse com os pais e devagarinho a gente ia criando relações de verdade, até que chegava um ponto de um ser convidado na casa do outro, ou, traz a sua filha, vem tomar um café com a gente bate um papo, enquanto as meninas brincam, né? De tal forma que você criava um tipo de relação aberto, assim, para um grupo maior, onde essa questão de amar e ser amado e ser rejeitado, né, fica mais fácil para a criança assimilar, porque ela tem um universo maior para testar essas relações. Ela não está limitada a poucas relações. Então, uma rejeição, quando não existem muitas alternativas, uma rejeição ou até uma pequena rejeição pode ter um grande peso. Né? Aquela ideia, a minha única amiga, por exemplo, me rejeitou. Né? É, e, e, e quando você tem um grupo mais aberto e mais extenso, a criança vai testar a relação dela com essas várias pessoas. Então, você tem vários níveis, vamos dizer assim, de proximidade ou de intimidade ou de dependência, vamos dizer assim, de um afeto, aonde por algum momento ela pode ter uma experiência que não seja tão favorável, com uma pessoa ela ainda tem outras relações em que se sustentar. Tá? E com essas histórias de internet, hoje quem é o seu amigo conversando com criança? Não sei o que, começa a falar de alguém. E aí você vai conversando, de repente, não, ele não mora aqui não. Na sua escola. Não, não é da minha escola não.
ele mora em Tocantins, ou em Roraima, ou, ou em Jerusalém. Falar de Jerusalém, está me perturbando. Em qualquer outro lugar do mundo. Né? Então, nós vemos isso, quer dizer, é uma pessoa que ele nunca viu, a não ser assim, pela internet. Né? Porque é amigo, porque a gente joga, nós somos de um time de algum jogo via internet. Né? E é curioso, professor, porque desde 2010, né, nós já percebíamos na nossa sociedade esse empobrecimento, essa ruptura do tecido social. Em 2010 isso já começou a ficar gritante, a gente encostou em 2020, veio a pandemia. A impressão que eu tenho é que a partir daí agravou. Jorge, mas eu acho que não, eu acho que a gente pode acompanhar isso até mesmo antes, porque se a gente for falar, né, quando que, bom, talvez Brasil, talvez seja melhor dizer no final da década de 90, mas pelo menos nas classes sociais onde havia um computador em casa, e já havia aquela perspectiva de que o jovem tinha a sua televisão, porque até isso, imagina você tem uma única televisão em casa e você tem que negociar. Você tem uma ideia, eu fiz uma opção pior que isso. Eu não tinha televisão. E eu só tinha um aparelho de DVD. E o filme que a gente ia assistir, isso minhas filhas adolescentes, ou pré-adolescente, adolescente, a gente tinha que negociar em família, porque era um único aparelho que tinha que escolher um filme, que era VHS na época, né? E tinha que ser negociado em família. Hoje você tem uma situação que não precisa nem da televisão, porque ele assiste o que ele quiser no celular. Né? Então, esse isolamento, nós temos hoje uma condição de ter um isolamento total. Né? Você falou em novos transtornos aí, qual foi o nome que você deu do jogo compulsivo? É o Game Disorder, que eles catalogaram. Mas é uma grande bobagem isso. Você me desculpa falar assim. Meu jeitão. Sim, sim. É uma grande bobagem. Eu digo o seguinte: o psicólogo tem que saber diagnosticar, fazer um bom diagnóstico preciso e fundamentado. Ele tem que dizer, cada sintoma que ele identifica, ele tem que dizer o que ele observou para dizer que aquele critério foi estabelecido. Só que esse gaming disorder é compulsão. Sim. Sim. Igual que aquele outro transtorno que inventaram lá que se manifestou até antes da pandemia, no Japão, que a pessoa não sai de casa, ela só fica em casa, trabalha de casa, ela não sai de casa para comprar nenhuma agulha, ela pede tudo pela internet. E casos assim que eu nunca nem vi a pessoa que entrega, se o cara toca a campainha e fala, deixa aí na porta. Espera o cara ir embora para pegar o que deixou. E eu, quando tive aquela notícia, gente, isso é agorafobia. Quer dizer, é uma especificidade, é uma manifestação específica de um transtorno que a gente já conhece. Só mudou o colorido, é uma nova cor para o mesmo formato. Sim. Isso é um aspecto do diagnóstico. O outro, para completar o que eu estava dizendo, é que a terapêutica não é sobre o diagnóstico. Isso me incomoda em todas essas formas que trabalham com protocolos. Porque o sujeito não se conforma. A dor dele, o sofrimento dele é na experiência. Então, eu preciso compreender
o diagnóstico porque ele me dá um sintoma. E quando eu defino um sintoma, eu posso fazer o caminho reverso, porque o sintoma é consequência, ele não é causa. Essa é uma confusão que, infelizmente, quer dizer, o fulano tem depressão, como se a depressão fosse o motivo do sofrimento dele. Não é. A depressão é a consequência, é o ponto final do sofrimento dele. Quer dizer, então, mas se eu puder olhar, né, se você for olhar pelo DSM, depressão são 9 sintomas. Né? Um deles lá é o risco de suicídio. Mas se eu for olhar para cada um dos sintomas, vamos pensar assim, baixo interesse em atividades prazerosas. Eu posso, tem um palavrão, se a gente quiser, chama anedonia. Mas o baixo interesse, a queda, o que representa isso? Né? É um desinvestimento em atividades. Qual é a relação disso? Qual é o motivo disso? Aí a gente pode começar a fazer um caminho ao contrário e até entender os afetos que estão vinculados a isso, por exemplo, a frustração sistemática, o tamanho do esforço, a percepção que ele tem da exigência ser exagerada demais, então não interessa o esforço dele, que ele não vai conseguir ter o sucesso que ele espera. Então tem uma autocobrança, uma autocrítica muito grande. Eu posso começar a compreender como que aquilo que se manifesta como um sintoma teve origem. E esse caminho de volta, pegar do sintoma e caminhar para trás para compreender como que foi chegar lá no sintoma, é que eu consigo entender, ok, quais são as necessidades que estão frustradas ali. O que eu posso fazer, o que essa pessoa pode fazer para que aquele sintoma não aconteça. Né? Então, acho que essa preocupação que tem hoje entre psicólogos para trabalhar com sintomas, tá? Veja bem, eu não estou descartando essa preocupação, mas eu não posso parar nela. Sim, até porque o que a gente está falando, professor, tem muito a ver com a chamada psicodinâmica, né? É como a pessoa vivencia todo o processo depressivo, como ela vivencia a compulsão, todos os agentes que estão envolvidos, que inclusive que geraram isso. Inclusive, né? que ela tem esse tipo de reação por uma necessidade. Quando uma pessoa se defende, ou quando a pessoa vamos dizer, a compulsão, o que é? É uma forma de lidar com certo tipo de angústia. Né? Então, ela também representa uma forma de organização psíquica, no sentido de sobrevivência. Sim. Professor, aproveitando essa temática da angústia, hoje a gente percebe também na prática clínica, né, que as pessoas estão tendo muita dificuldade de lidar com a angústia, até de não reconhecer os próprios afetos. Dentro dessa seara do embotamento que a gente vem falando, tem muita gente que não sabe o que está sentindo, né? Isso tem a ver com esse empobrecimento que a gente está falando aqui, até de experiências sensoriais, né, de brincar, de pular, de machucar, de uma certa dose lúdica de infância, né? E dentro dessa questão do brincar, a gente desenvolve todo um repertório para falar, estou com dor, né? Estou com, sentir o próprio corpo, né? Tá? Eu particularmente acho muito curioso também como nós estamos vivendo um pacote, né? Uma serrara de situações que estão muito próximas e que lá na frente vão gerar também grandes crises psíquicas, né? Onde às vezes a pessoa ama e ela não sabe que está amando. Ela está com raiva e não sabe nem de onde é que está vindo a raiva. Eu acho que a coisa de amar e não saber ainda não é tão ruim. A raiva já é um dano, porque já é um dano, porque pelo menos se há o amor, quer dizer que algum desenvolvimento houve. Tem o prejuízo, existe para mim hierarquia de afeto, tá? De relevância de afeto. Por exemplo, eu não gosto de trabalhar culpa antes de trabalhar raiva. Se você quer trabalhar culpa,
antes de compreender o motivo da culpa geralmente está soterrado, ou a culpa está... O motivo da culpa, que é a raiva, às vezes está soterrado numa depressão, né? Então, eu preciso compreender, elaborar a dinâmica da raiva, né, onde as necessidades básicas daquela pessoa foram frustradas, e às vezes até traumaticamente. Eu não tenho como trabalhar, por exemplo, o impulso da culpa, né? E aí é o aprisionamento, né? Onde a depressão virou uma prisão, porque se eu quero sair por uma porta que está trancada, né? A, a chave dessa porta está do outro lado, que é na raiva. Mas você colocou uma coisa aí, Jorge, que eu queria comentar. Sim, Você professor. chamou de embotamento, eu queria qualificar isso de duas formas. O embotamento é pior do que algumas outras defesas contra o afeto. Então, por exemplo, a negação do afeto ou o recalque do afeto são mecanismos que são melhores porque o afeto foi pelo menos registrado, houve pelo menos um registro do afeto. Esse afeto não pode ser nomeado na consciência, mas há o registro do afeto. E tem um outro termo que eu gosto de usar no desenvolvimento da minha abordagem com os meus grupos. Eu trabalho muito a questão da afetividade. E eu gosto de usar a expressão léxico afetivo. Quase como se fosse um dicionário mesmo. E nesse léxico afetivo, um outro termo que foi desenvolvido por um pesquisador dos Estados Unidos, que é de constelações afetivas. Mas a gente pode pensar para cada afeto como sendo uma estrela com seus satélites, né? Então, eu poderia dizer que eu estaria em cada afeto, ou cada constelação de afetos, vamos dizer assim, elas estão relacionadas entre si, mas de certa forma, por exemplo, a raiva, eu tenho irritação, frustração. Aí, dentro do linguajar de cada um, palavras como incômodo, nervosismo, que podem estar significando raiva. Para outra pessoa, talvez nervosismo fosse outra coisa, ansiedade, por exemplo, né? Mas aí eu preciso compreender o léxico do próprio paciente, quer dizer, como que ele usa, como que ele está dando sentido a essa vivência afetiva dele. Então, quando há pelo menos o registro e ele tem dificuldade de nomear o afeto, pelo menos a terapia tem um caminho que está mais ou menos traçado pelo registro que ele teve desse afeto, né? E aí já é o trabalho de elaboração que a terapia faz. O pior é quando esse registro não aconteceu lá na primeira infância. Então, como que uma criança aprende afeto? Nas interações significativas, que você nos lembrou aí, né? A importância do brincar, do jogo, né? Do compartilhamento da experiência entre crianças, mas a modelagem que as figuras principais, né, de cuidado fazem é extremamente importante. Pai, mãe, cuidadores principais, professores, né? Ou seja, esse léxico afetivo é assimilado pela criança a partir do compartilhamento de experiência com adultos. E isso também está enormemente prejudicado. Quantas vezes a gente vê, né, o pai e a mãe senta num restaurante com uma criança pequena, tá? Chega com o carrinho, a criança no carrinho, e empurra logo para a criança um tablet. Professor, eu preciso confessar que eu não aguento mais galinha pintadinha, sabe? Eu gerei um trauma, desculpa a brincadeira, mas Mas por causa dessa situação, né? Você vê que a mãe não interage, o pai não interage,
né? Exatamente. E bota um Baby Shark lá na orelha da criança, Esse né? distanciamento cria o prejuízo é que uma qualidade inexorável das relações interpessoais é afeto. Não existe uma relação interpessoal sem afeto. E Toda aqui muita interação gente tem humana um é campo. afetiva. Sim, e aqui me chama a atenção, professor, que temos um campo de crise de afeto. Né? A gente está percebendo que as pessoas não estão sabendo se expressar, não estão sabendo lidar, né? As relações estão Nem muito demonstrar frias afeto nesse em sentido, relação né? ao outro. Desculpa te interromper, mas Sim, eu não preciso nem demonstrar, não é nem a questão de demonstrar afeto em relação ao outro. Eu sim. estou falando de ser capaz de reconhecer o próprio afeto. Esse é o dano maior. Então, esse embotamento que você está falando é pior em tempos freudianos, né, de altíssima repressão, né, lá com as histéricas e tal, né, ou até mesmo com o transtorno obsessivo compulsivo e a somatização, né, que, vamos dizer, são os três grandes conjuntos lá da neurose que o Freud estudou, né, eram, a, vamos dizer assim, destinos patológicos do afeto. Né? E você está trazendo a ideia aí de contextos onde não há um desenvolvimento, vamos dizer assim, uma sofisticação que permita que o jovem identifique nele essas nuances de afeto. Comum no adolescente, você pergunta, como é que você está? Normal. Não, mas o que você está sentindo? Normal. Né? Tá bom ou tá ruim? E quando a situação é desse jeito, vai ter que ter um trabalho mais calmo e paciente do terapeuta, né? E até talvez com orientação dos pais. Né? Muitas vezes, os próprios pais não tiveram isso, tá? Ou tem prejuízo nessa área, e tem que fazer um trabalho com eles também. Para que, essa semana, eu estava lembrando com a minha turma um caso em uma mãe que tudo ela respondia com violência. Era a única forma de controle que ela via que tinha sobre a filha. E nós conseguimos fazer uma intervenção na escola com a jovem, no sentido de trazer a mãe para estabelecer um diálogo, né? Inclusive porque o interesse com a jovem, a jovem já estava usando bebida para buscar alívio na relação da violência na relação com a mãe. E nós precisamos trazer essa mãe para ajudar essa mãe a conter isso e aceitar que a gente entrasse como mediador na história, para que a filha pudesse parar de beber de um lado, né? Mas também se envolver mais com as atividades da escola, porque ela estava para perder o ano, e a gente queria fazer uma intervenção que ainda criasse uma oportunidade dela salvar o ano, né? Mas, curiosamente, a intervenção que a gente fez com a mãe, que não aceitava, né? Falou, não acredito nessa história de psicoterapia, isso aí não vai dar em nada, o negócio mesmo é na disciplina, se precisar bater o barco, né? E conseguimos que essa mãe aceitasse a nossa intervenção, que colocasse essa filha num, numa, num atendimento, que pela condição socioeconômica foi uma clínica social. 3 meses depois, essa mãe veio me contar que tinha que levar a filha, porque não confiava nela, né? Mas quando ela ficava lá, ela ficava 1 hora esperando a filha fazer terapia, até que um dia ela perguntou para a secretária se tinha um terapeuta naquele horário que ela pudesse também fazer terapia. Né? E aí ela entrou em terapia. Mas aí o que acontece? É uma condição que deu certo, no sentido de ajudar essa mãe, essa filha,
a começarem a ter um diálogo a respeito da vivência interna, de tal forma que isso transformasse não só a relação, mas o universo de possibilidades abertas para o futuro dessa jovem. Né? E felizmente deu certo. Professor, né, a gente percebe muito que esse tema que a gente está discutindo, né, da saúde mental, ele não tem fim. Né, mas é sabido que nessa fase do ano, principalmente agora período de festas, as crises aumentam. Não é toda crise que vira uma tentativa de suicídio, mas a gente percebe claramente que esse período é um período mais endêmico, né? Por que que isso acontece na sua percepção, professor? Bom, a primeira questão importante é que o terapeuta tenha bem avaliado o risco de cada paciente. Não serão todos os pacientes que terão dificuldade com o fim do ano, mas aqueles que têm vulnerabilidade para a sensação de abandono, ou que têm experiências assim traumáticas em torno dessa época do ano, né? Então, antecipar crise. Na intervenção, uma característica de um psicólogo que atende em psicoterapia, mas tem sensibilidade para a questão da intervenção em crise, e reconhece a distinção entre intervenção em crise e psicoterapia, é que eu não quero, como um psicólogo, vamos dizer, como um psicoterapeuta, eu não quero que o meu paciente entre em crise. Porque no período da crise, eu posso ter que mudar o setting terapêutico em aspectos muito importantes. Então, um deles é, por exemplo, na emergência. Então, se você tem um paciente vulnerável, ele pode entrar em crise e precisar de uma intervenção emergencial. E, no limite, isso pode precisar, inclusive, de internação. Então, eu não quero, porque isso é agravamento, eu não quero, como terapeuta, que isso aconteça com o meu paciente. Como que eu faço um trabalho em terapia que evite a crise? Né? Primeiro é fazer um reconhecimento das vulnerabilidades. Eu tenho, vamos dizer, uma espécie de mapa de quais são as vulnerabilidades dessa pessoa. Né? Como é que está chegando o fim de ano? Né? Como é que está isso? Como é que vai ser? Se é um mais jovem, como é que vai ser a escola? Vai ter recesso? O que está planejado? Vocês vão viajar? Vai ter férias? Não vai ter férias? Como que é o fim de, como são as festas na sua família? É um saco, vou ter que ir para casa da família da minha mãe, lá todo mundo é estressado, briga o tempo todo, por exemplo. Né? Mas para cada um. Né? Tem pessoas que têm, vamos dizer assim, uma história traumática de situações interpessoais com figuras muito importantes, pai, mãe, né? ou relacionamentos familiares, ou relações amorosas significativas, que tiveram impacto nessa época do ano. E um aspecto importante que é as férias do terapeuta, ou o recesso terapêutico. Por exemplo, muitos terapeutas vai chegando perto do Natal, tira um tempo e só vai voltar depois das férias de janeiro. O que representa essa ausência do terapeuta para esse paciente? Né? Então, todos esses temas são importantes, né? Precisam estar bem mapeados. Né? Quer dizer, se você conhece a história de vulnerabilidade daquele. Agora, como que o terapeuta traz isso? Né? Abrindo mesmo para falar assim, olha, vai chegar o fim do ano. Né? Ou se você já conhece a história de crise. Né? Quando o paciente chega via intervenção em crise, né, uma das questões importantes são datas. Quais são as datas que marcam, vamos dizer assim, potencialmente traumas na vida daquela pessoa? Abandonos, separações, mortes, né, lutos, perdas significativas. Né? Tudo isso pode constituir uma reemergência de uma crise antiga. Mesmo que não seja
que não reemerja enquanto crise, pode ser uma reemergência em termos de simbólicos, que requer uma reelaboração. Né? Então, aniversário de mortes e perdas, aniversários de momentos traumáticos na vida, todas essas datas têm relevância. Né? Então, a gente pode, como terapeuta, né, vamos dizer, a gente tende a falar em início de processo terapêutico em anamnese. Eu não gosto de fazer anamnese formalmente. Eu prefiro fazer isso contextualizando. Então, o que é? Estamos em novembro. Né? As luzes de Natal já estão chegando, as propagandas, o Netflix já encheu a caixa da gente de sugestão de filme de Natal. Quer dizer, o tema chega. Né? As pessoas começam a preparar aquelas reuniões de família, reunião de trabalho, despedida de fim de ano, planejamento de férias. Né? Então, tudo isso constitui um contexto que permite o terapeuta falar assim, aí, como é que está para você? A outra coisa, o terapeuta tem, na minha visão, uma obrigação de preparar o paciente para as suas férias. Ou, mesmo que não seja férias, para seus recessos. Se você vai sair como terapeuta, que seja um congresso, que seja qualquer momento de ausência do terapeuta, ele tem o dever de preparar o seu paciente. Só para inserir aqui um dado, né, eu sei que a gente tem uma horinha, tempo aí, né, mas só para inserir um dado de pesquisa, que reforça isso, uma das variáveis de alto risco de suicídio são as ausências de terapeuta. Não só a ausência, mas qualquer mudança. Se o paciente resolveu deixar de ser atendido por um psiquiatra e vai mudar de psiquiatra, isso é risco. Se mudou a medicação, isso é risco. Se vai ter as férias do terapeuta, isso é risco. E esse risco é muito mais proeminente nos pacientes mais vulneráveis, que são exatamente aqueles que têm propensão a comportamentos de risco, como automutilação, autolesão intencional, que eu prefiro chamar, né? O termo popular é mas o mais adequado é autolesão intencional. Né? E os comportamentos suicidas, como ideação, planejamento. Né? Tipicamente, os pacientes borderline, que têm vulnerabilidade com abandono, certo? É importante. A questão da vulnerabilidade de autoestima também é importante, porque essas pessoas tendem a se menosprezar, né? Eu estou sozinho porque ninguém se liga para mim, porque eu não valho nada, né? Então, a sensação de ser um fardo, eu sou um peso, eu tenho um problema, ninguém quer saber de mim. Eu sou um problema, eu sou um fardo na vida das pessoas. E uma outra palavrinha que você usou, Jorge, que é pertencimento, a sensação de não pertencimento. De eu estou aqui no meio desse tumulto, mas eu não sinto que eu pertenço. A minha existência, ela não é validada por nenhuma dessas relações. Né? E tudo isso é risco. Então, o terapeuta aí que está sensível a essa fragilidade do final do ano, conhecendo seus pacientes, não só conhecendo, mas ativamente trazendo esse tema do fim do ano, para preparar bem o seu paciente e saber, inclusive, os pacientes que estarão mais vulneráveis, como de vez em quando eu tenho esse tipo de paciente, né? Eu espero que isso seja tão bem resolvido no primeiro ano, no primeiro fim de ano com o paciente, isso não venha a ser problema no segundo ano. Então, a questão de se o paciente é tão vulnerável que a minha saída coloca ele em risco, eu preciso encontrar uma outra solução de apoio terapêutico para esse paciente, para que a minha ausência não seja esse problema. Então, eu lembro de uma paciente que eu tinha percebido que seria de alto risco,
a minha saída, eu já tinha articulado uma outra terapeuta, amiga, e que eu confiava, e a gente tinha uma abordagem semelhante, um bom entendimento, né? Que eu negociei com ela, inclusive, né? Com pergunta do tipo, você quer conhecê-la antes das minhas férias? Né? E, curiosamente, a pessoa não precisou, nesse período, não precisou mesmo, mas marcou uma sessão e foi conhecer a terapeuta, que era minha amiga e que tinha se comprometido a dar esse suporte no final. Agora, foi interessante porque esse ir conhecer a outra terapeuta foi um simbólico de querer entender o meu cuidado. Ela não foi porque estava em crise. Ela foi porque queria saber se eu tinha escolhido, vamos dizer, uma boa mãe para ela. Então, Muito na bom. verdade, o interesse que ela teve na outra terapeuta foi para compreender o meu gesto. Professor, o nosso tempo está esgotando. Quero agradecer demasiadamente. Espero que a gente possa estender essas conversas em outras lives, que eu acho que a nossa missão aqui nesses temas que requerem muito cuidado, muita cautela, é estar criando uma sensibilização também nos profissionais para esse cuidado, para esse afeto com o humano, com as pessoas que têm vulnerabilidade, as pessoas que precisam. Quero agradecer e pedir para o senhor as considerações finais, por gentileza. Bom, eu acho que o que eu disse, né, essa coisa final que eu disse aí, mas eu acho que ficou também claro em toda a nossa conversa, Jorge, essa questão da sensibilidade do terapeuta para a situação do outro, para a experiência do outro. Né? Eu acho muito importante o terapeuta crer no seu paciente, né? Crer que tem um lado dele que merece ser resgatado, sabe? E a questão do investimento do terapeuta. Agora, tem situações muito delicadas onde isso é muito difícil, que o paciente pode estar atuando. Então, às vezes, o terapeuta também se deixa levar. E tem dificuldade para lidar com, ok, até onde eu devo apoiar e a partir de que momento precisa ter um limite. Né? E esse ajuste, às vezes, é delicado. Então, acho uma regrinha que a gente tem no nosso grupo desde que eu comecei a desenvolver isso na intervenção em crise aqui na UNB, né, que a gente tem uma regrinha, do terapeuta não trabalhar sozinho e ele sempre buscar apoio. O terapeuta é o primeiro que tem que reconhecer a necessidade de apoio. Então, eu estou tendo uma vivência que eu percebo que é tensa com o paciente, né? É um momento que eu tenho, é como se fosse um indicador interno dentro de mim dizendo, Marcelo, converse com alguém, socialize essa dúvida. E a gente usa exatamente essa expressão. Onde eu estou sentindo que tem uma vulnerabilidade que, de uma certa forma, está me engajando de uma maneira que eu não estou conseguindo, não estou satisfeito com o tipo de resposta que eu estou obtendo na relação ao paciente, é o momento que faz bem conversar com alguém. Então, eu digo para o terapeuta, nunca se deixe, né, só. Nunca se abandone. Busque apoio, né, sempre. E eu acho que isso é muito mais importante. As pesquisas a respeito do efeito da crise do paciente no terapeuta também mostram isso. É muito importante que o terapeuta não se descuide de si. Então, o autocuidado também é extremamente importante. E eu quero agradecer, para fechar, Jorge, a oportunidade de estar com vocês e de trocar essas ideias. Muito bom, professor. E frisando, né,
por isso que eu acho muito maravilhoso. Primeiro, a gente poder ter essa possibilidade de trocar ideias com outros grupos de profissionais que estão pesquisando, que estão atuando. Uma das máximas aqui do nosso instituto, da Clínica Social Jung Brasil, é essa: não trabalhar sozinhos, na dificuldade, pede ajuda, pede orientação, procura supervisão, socializa com os colegas também, com todo o respeito ético, porque quando o caso é difícil, a gente tem a chance de crescer, até superando as dificuldades, mas também a gente pode se perder, né? O que o professor falou é de extrema importância. Às vezes eu me sinto desafiado por um cliente, Sim, eu sinto que eu preciso conversar. Então, acho que isso não tem nada a ver com quanta experiência ou quanto tempo de profissão o psicólogo tem. Eu acho que envolve um certo grau são duas coisas: humildade, né? Mas sim, humildade principalmente para reconhecer que o outro pode trazer um olhar, uma forma de perceber alguma coisa diferente naquela relação. E muito, abrir uma porta, quer dizer, um colega seu, um colega meu pode abrir uma porta para mim. Tá? Então, eu perceber, por exemplo, que eu compartilhar uma experiência que eu estou tendo na relação com o paciente, com um colega, vai me ajudar. muito bom, professor. Maravilha, ficamos por aqui e até a próxima. Muito obrigado, professor, pela ajuda, pelo apoio e para estar trazendo para a gente esse tema tão delicado e tão importante. Um grande abraço. Um grande abraço, com Deus.